Boa noite, bem-vindos ao meu canal Turismo em Brasil. Gostaria de convidá-los a subscrever. Não esqueça, deixe o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ative as notificações para não perder nenhuma leitura. Siga-me no Twitter, Facebook, Instagram. Se puder contribuir com o canal, faça doações através do link na descrição. Também no link da descrição há opções de compra pela internet do Magazine Luiza, da Shopee e da Amazon. Se puder e tiver interesse também, procure os produtos por esses links. Nós paramos no artigo 24 da Lei 8.000, da Emenda Constitucional número 113 de 2019. Ela estipula regras de previdência, diretrizes e dá um norte para os planos de previdência, aposentadoria, pensão, acidente por trabalho, né? E tudo que engloba o artigo 195 em diante, que é a ordem social da Constituição Federal. Vamos ler o artigo 24, que diz que é vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do mesmo regime de previdência social, e salvadas as pensões no mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis, na forma do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 1º, será admitida, nos termos do parágrafo 2º, a acumulação de pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares e que tratam o artigo 42 e 142 da Constituição Federal. Então, não é possível a acumulação de pensões por morte, mas há exceções do artigo 42 e do artigo 142. Um trata das decorrentes de militares, né, das atividades militares, e outro de outra ocasião. 2. A pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do regime geral de previdência social ou do regime próprio de previdência social, ou um comprovante de inatividade decorrente das atividades militares de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal, ou pensão decorrente das atividades militares de que tratam o artigo 42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do regime geral de previdência social ou regime próprio de previdência social. Parágrafo 2º. Nas hipóteses das acumulações previstas no parágrafo 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas: 60% do valor que exceder um salário mínimo até o limite de 2 salários mínimos, 40% do valor que exceder 2 salários mínimos, que até o limite de 3 salários mínimos, 20% do valor que exceder 3 salários mínimos até o limite de 4 salários mínimos e 10% do valor que exceder 4 salários mínimos. Parágrafo 3º. A aplicação do disposto no parágrafo 2º poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios. Parágrafo 4º. As restrições previstas nesse artigo não serão aplicadas se o direito dos benefícios houver sido adquirido antes da data da entrada em vigor da emenda constitucional. Parágrafo 5º. As regras sobre acumulação previstas nesse artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta emenda constitucional poderão ser alteradas na forma do parágrafo 6º do artigo 40 e do parágrafo 15 do artigo 201 da Constituição Federal. Artigo 25. Será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício no regime geral de previdência social decorrente da hipótese descritas na legislação vigente até a data em vigor da entrada em vigor dessa emenda constitucional para fins de concessão de aposentadoria, observando-se a partir da sua entrada em vigor o disposto no parágrafo 14 do artigo 201 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Para fins de comprovação de atividade rural exercida até a data de entrada em vigor dessa emenda constitucional, frase de que trata os parágrafos 1º e 2º do artigo 38b da Lei 8.213, de 24 de julho de 91, será prorrogado até a data em que o Cadastro Nacional de Informações Social, CNIS, atingir a cobertura mínima de 50% dos trabalhadores, que trata o parágrafo 8º do artigo 195
Constituição Federal, apurada conforme o quantitativo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD. Parágrafo 2º, será reconhecida a conversão de tempo especial em comum na forma prevista na Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade, sujeito a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data da entrada em vigor dessa emenda condicional, vedada a conversão para o tempo cumprido após essa data. Parágrafo terceiro, considera-se nula a aposentadoria que tenha sido concedida ou que venha a ser concedida por o regime próprio de previdência social, com contagem recíproca do regime geral de previdência social, mediante o cômputo de tempo de serviço sem o recolhimento da respectiva contribuição ou da correspondente indenização pelo segurado obrigatório responsável à época do exercício da atividade e pelo recolhimento de suas próprias contribuições previdenciárias. Artigo 26. Até que a lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do regime geral de previdência social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotadas como base para contribuições e regime próprio de previdência social e ao regime geral de previdência social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares, que trata os artigos 42 e 142 da Constituição Federal, atualizado monetariamente, correspondente a 100% do período contributivo desde a competência do julho de 1994 ou desde o início da contribuição ser posterior àquela competência. Então, novamente, ele ensina aqui a somar os valores da contribuição, das remunerações adotadas como base para a contribuição do regime próprio de previdência social e realizar a média aritmética desse prazo, tá, para poder chegar ao valor da sua contribuição, multiplicado, aqui ele esqueceu de falar, pelo fator previdenciário, não é mesmo? Aí sim você chega ao seu valor da contribuição que você vai receber. A média que se refere ao CAP será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do regime geral de previdência social para os segurados desse regime e para o servidor que ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime de previdência complementar ou que tenha exercido a opção correspondente nos termos dos dispostos dos parágrafos 14 e 6 do artigo 40. Então, lembrando novamente que há um mínimo, tá? Que é um salário mínimo. Você não recebe menos de um salário mínimo. Todos nós, né, brasileiros, temos que ganhar pelo menos um salário mínimo. Só que o máximo, ele tem um teto. Então, pela Previdência Social, ele tem um teto máximo. Se você for gerente de empresa, você tem um super cargo ou tem um super salário, quando você for aposentar, existe um limite máximo, que é o geral da Previdência Social. Então, se você contribuir com o máximo, se você trabalhou afinco todo o seu tempo de contribuição ou se aposentou por idade, você acha que vai ganhar um super salário ou um salário muito vultoso, que seria o certo mesmo, correspondente que você trabalhou, porém você vai fazer o cálculo da sua média, você vai somar todo o seu tempo de trabalho, todo o seu esforço, todo o seu valor de contribuição que você deixou de ganhar, né? Esse valor poderia ser gerado em outra coisa, mas foi gerado para a Previdência Social. Aí você vai fazer a cálculo aritmético, né, que é a soma dos tempos de contribuição, né, o valor de contribuição multiplicado pelo tempo de contribuição, todos os meses que você contribuiu, e vai dividir pelos meses, né? Que é a média aritmética. Vai multiplicar pelo fator de previdência. Se ultrapassar o valor, que é o teto, você vai ganhar o teto. Infelizmente, a nossa regra é assim, não é proporcional ao valor de contribuição. Ele existe um teto mínimo e um máximo. Então, aquele que ganha vultuosamente, ganha muito, e contribuiu ao máximo com a Previdência, simplesmente financiou os acidentes de trabalho, as pensões por morte, né, que a pessoa não completou o tempo de serviço, o tempo de contribuição nem o tempo por idade. Então, quer dizer, é um grande consórcio mesmo, tá? Não é feito um cálculo aritmético, acho eu, um censo geográfico, matemático específico para isso, de quanto precisaria, não é mesmo? Por uma estatística numérica dentre os anos de contribuição, de pagamento de acidentes, feito uma base aritmética, um cálculo por uma estatística
precisa e exata durante um certo período de tempo, que poderia talvez projetar para 20 a 30 anos como se poderia pagar, e se essa pessoa que está colaborando contribuindo com o máximo, ao invés de ele financiar, né, aqueles que contribuem com o mínimo, não ganham salário mínimo, né, mas contribuem com o mínimo, e no final vão ganhar um salário mínimo, que poderiam ter contribuído mais, mas não podem porque eles às vezes não ganham até o salário mínimo, mas contribuem com o mínimo, não é mesmo? Ou os avulsos que contribuem com o mínimo, é, têm o tempo de contribuição ou precisam de qualquer eventualidade, acidente de trabalho, pensão por morte, ou qualquer benefício que seja, poderia ser calculado isso, né? Por faixa etária, por idade, por quanto contribui, quanto o avulso contribui, cada categoria especificamente numa planilha é, sem fim, né? Várias planilhas de todas as categorias profissionais, de todos os contribuintes, selecionados por grupos, né? E feito uma média aritmética, um censo comum de 5 a 10, 20 anos. Isso poderia ser projetado e poderia ser calculado que o grande contribuidor paga muito mais e ser encurtado proporcionalmente, né? E ser gerado um equilíbrio, né? Para que se mantenha um equilíbrio, uma onda sempre do mesmo tamanho, né? Para que possa ter um norte, né? Um planejamento de 30, 40 anos. Isso ia facilitar a arrecadação, né? Fazer um breve cálculo de arrecadação. A nossa economia é muito dinâmica e muito instável. Calculado também na moeda estrangeira, né? Esse fluxo econômico poderia ser projetado com ciência, né, com base científica e também com dados, né, do censo, o estatístico. Nós temos ministérios, temos secretarias, temos faculdades especializadas nisso, um grande senso comum, uma grande comunidade econômica, educacional para poder calcular esse tipo de coisa, né, e chegar a um denominador comum, que é a justiça mesmo, o equilíbrio entre as prestações, entre as camadas sociais, para não fazer, né, ficar muito díspare, né? E aproximar ao máximo da certeza, né? Para futuro cálculo e planejamento do que pode ser cobrado, né? O que pode ser contribuído, quanto pode ser contribuído de cada cidadão mesmo e de todas as classes. Então, de fazer uma coisa comum. Por isso que eu digo que as fraudes atrapalham e muito o raciocínio lógico empírico que a gente tenta realizar, tanto na faculdade, nos estudos das leis, né, da consolidação das leis. E isso atrapalha demais o trabalho que é de cada estudante, quem ingressa na faculdade de economia, quem ingressa num curso de previdenciário, direito previdenciário, ou qualquer área correlacionada, tem a obrigação de ter esse pensamento coletivo. Não são todas as faculdades, não são todas a oportunidade de cada um, né, de ter esse pensamento sistemático entre matérias e entre economias. Mas um breve estudo que a gente fez, pelo menos na nossa faculdade, nas nossas extensões, e o pensamento que eu tive, pelo menos no nosso colégio e na faculdade também, foi a projeção do coletivo, não é mesmo? Sempre com muita solidariedade, compaixão, mas nada mais é que aplicar o justo. Quanto mais justo a gente for, quanto mais equilíbrio se impor, a gente pode planejar de 20 a 30 anos, né, com os pés no chão, sem sonhar muito alto, que nós somos um país de terceiro mundo, mas podemos galgar aí uma posição estável. A estabilidade dá uma sensação de leveza, né? A pessoa com raciocínio bom, né, com saúde, despreocupado, pode produzir mais. Então, quer dizer, vai ser uma reação em cadeia. Nós não queremos, não ter uma pretensão de ser uma potência mundial, mas aqui, pelo menos nós aqui na região da Baixada Santista, Santos, São Vicente, Praia Grande e Cubatão, a gente gostaria de ter uma vida estável, uma vida sem muitas complicações, não é mesmo? Despreocupado com a velhice, despreocupado com doenças e despreocupado também com violências, fraudes, roubos e desvios que atrapalham muito o planejamento. E quem está aqui pensando, né, a vida inteira, são 40 anos e 20 dedicados ao estudo,
de concurso e sistemática, coletiva, transindividual. E é isso que a gente prega aqui, né? Que a gente planeja, que a gente pensa junto, a gente sistematiza com outras matérias, com outros países, pegando exemplos e tudo, sempre na nossa mente, né? Tentando botar isso no papel, botando nos nossos estudos e tentando sempre ajudar, né? Pelo menos é um pensamento, né? É uma utopia realizável, não é tão difícil, né? A gente tem interesses divergentes, tipos de pessoas, tipos de personalidades, mas no final a gente vai sabe, todos nós vamos envelhecer e ou vamos precisar de algum tipo de auxílio. Não hoje nem amanhã, mas alguém da família, alguém que precise, né? Então a gente tem que ter esse pensamento comum. Parágrafo segundo. O valor de benefício de aposentadoria corresponderá a 60% da média aritmética definida na fórmula do caput no parágrafo primeiro, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição nos casos. Então você vai contribuir 20 anos, depois de 20 anos você ganha 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder 20 anos, o 20º ano, né, de contribuição. O inciso 2º do parágrafo 6 do artigo 4º do parágrafo 4º do artigo 15 do parágrafo 3º, artigo 16 do parágrafo 2º do artigo 18. 2. Do parágrafo 4º do artigo 10 é salvado o disposto no inciso 2 do parágrafo 3º e no parágrafo 4º desse artigo. 3. De aposentadoria por incapacidade permanente aos segurados do regime geral de previdência social e salvado o disposto no inciso 2 do parágrafo 3º deste artigo. E 4. Do parágrafo 2º do artigo 19 e do parágrafo 2º do artigo 21, ressalvado o disposto no parágrafo 5º desse artigo. Para terceiro, o valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% da média aritmética, definido na forma prevista no caput e no parágrafo 1º. No caso do inciso 2, do parágrafo 2º e do artigo 20, no caso da aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho. Então, aqui diz, 100%. O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% da média aritmética definida na forma prevista no caput. Não é mesmo? O valor do benefício da aposentadoria de que trata o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 10 corresponderá ao resultado do tempo de contribuição dividido por 20 anos, limitado a 1 inteiro, multiplicado pelo valor apurado na forma do caput do parágrafo 2º desse artigo, ressalvado o caso de cumprimento de critérios de acesso da aposentadoria voluntária que resulte em situação mais favorável. Parágrafo 5º. O acréscimo a que se refere o caput do parágrafo 2º será aplicado para cada ano que exceder 15 anos de tempo da contribuição para os segurados que tratam a linha A do inciso 1º, do artigo 19 e do inciso 1º do artigo 21 e para as mulheres filiadas ao regime geral de previdência social. Parágrafo 6º. Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que é mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade, inclusive para o acréscimo que refere aos parágrafos 2º e 5º, para a verbação em outro regime previdenciário ou para a obtenção dos proventos de inatividade das atividades que tratam os artigos 42 e 142. Que ótimo! Pelo que eu li, nós podemos retirar, se você ganhou menos, se teve um salário menor, você pode retirar, né? Qualquer redução do valor do benefício. Olha que ótimo. Os benefícios calculados nos termos do disposto nesse artigo serão reajustados nos termos estabelecidos para o regime geral de previdência social. Artigo 27. Até que lei discipline o acesso ao salário família e ao auxílio reclusão, de que trata o inciso 4 do artigo 201 da Constituição Federal, esses benefícios serão concedidos àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 1.364, que serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social. Aí mais um exemplo de uma norma constitucional com eficácia contida, tá? Perdão, com eficácia plena, porém contida a uma lei específica, que seria o salário família e o auxílio inclusão. Porém, a gente sabe que ela tem eficácia plena, então pessoas que ganham menos de 1.364 têm plenamente
tem plenitude no atendimento a ser auxiliada e receber uma contribuição pela Previdência, no caso de reclusão e também no caso de receber salário família. Parágrafo 1º. Até que lei discipline o valor da auxílio-reclusão de que trata o inciso 4 do artigo 201 da Constituição Federal, seu cálculo será realizado na forma daquele aplicável à pensão, por morte, não podendo exceder o valor de um salário mínimo. Até que a lei discipline os valores do salário família, de que trata o inciso 4 do artigo 201 da Constituição Federal, seu valor será de R$ 46,54. Bem peculiar isso, não é mesmo? Bom, vamos para o artigo 28. Após amanhã, vamos continuar a leitura. Eu estou lendo a apostila do Damásio, curso preparatório. Estou lendo aqui pela internet. Tem alguns livros de apoio, mas são doutrinas esparsas, né? Sempre procurando informações, né, na internet. Eu estudo também um pouco de seguro, ou tem uma coisa a ver, a parte de contrato no serviço também, então isso vai encaixando, né, vai sincronizando as matérias e vai formando aí um grande pensamento, uma grande corrente, uma rede sincronizada, uma nuvem de memorização que talvez ajude nos concursos. Eu confesso que eu não fui bem na auditor fiscal, eu prestei para auditor fiscal, fui bem aquém do que eu pensava que poderia ser e pegou matérias que eu não tinha, né, conhecimento, que é como a auditoria, legislação aduaneira. Por mais que eu sou gestor portuário, sou formado em gestor portuária, a parte de legislação não foi uma parte aplicada, pelo menos na minha graduação. Eu tive legislação, documentação, mas foi na parte procedimental, né? Pagamento de frete, exportação, cálculo de imposto, mas a parte de legislação mesmo, burocrática, não tive muito contato. Acabei indo mal, inclusive a auditoria eu precisava fazer 5 pontos, eu não fiz nenhum, eu zerei a auditoria, que eu tô realmente a fim de comprar um livro para me aperfeiçoar. Não é o concurso que eu presto, mas tem a área a ver com a nossa área, né? Que é a área federal, também cai previdenciário. Quando você menos espera, tem uma parte de tributo, tem o previdenciário, bem forte, a prova é bem forte, bem complicada, específica, seguindo o edital mesmo, não tem nada a ver com coisa geral, é seguindo o edital preparadíssimo, super elaborado, super sincronizado com as matérias, né, já regendo a sua atividade que você vai laborativa, né, pelo menos na Receita Federal, uma excelente prova, né, inclusive administração, tudo coligado, uma matéria você lia, completava a outra, sabe? Você lia uma ciência, né, uma questão complementava a outra na próxima e a outra já relembrava o que você leu anteriormente, então quer dizer, serviu para te ajudar, não é uma prova que estava te atrapalhando. Porém, por N razões eu não fui bem, poderia ter gabaritado pelo menos coisas que de administrativo, constitucional, eu tirei 5, tirei a média em cima, não me destaquei numa. O certo é você destacar um pouquinho mais na que você conhece mesmo, né? E equilibrar os outros. Então eu fui médio no que eu sabia muito e que eu não sabia, eu acabei zerando, eu tirei 2 ou 3. Então quer dizer, são acho que 10 ou 12 matérias. A prova foi bem puxada mesmo, né? E é puxada, já é o quinto ano que eu presto. E estamos aí, né? Para mais um. Me sinto preparado e na próxima com certeza vou melhor. Vamos estudando, né? Nos preparando. Uma hora vai cair o que a gente sabe, eu tenho certeza. E vocês também, quem acompanha, quem escuta pelo menos, vai passar, vai realizar seus sonhos, vai poder parcelar, né? A gente não consegue parcelar nada com salário mínimo. O meu sonho é planejar pelo menos alguma coisa a mais e poder respirar um pouco menos, né? Viver um pouquinho mais tranquilamente. Cuidar da saúde sempre, né? E ficar ao barco. Excelente semana para vocês, uma boa noite. Agora eu vou fazer um vídeo de gamers.
Eu também jogo pela internet, né? Eu jogo Street Fighter, Mortal Kombat. Eu também sou aficionado no Counter Striker, né? E além disso eu faço filmagem de viagem também, quando saio, quando vou treinar na praia. Eu comprei uma câmera que é subdive, então eu gravo embaixo da água, nadando. Então dá pra galgar aí, talvez. Dar um sobrevoo aí, talvez no canal, me destacando também no canal do YouTube. Vamos fazendo que as oportunidades surgirem, a gente tem que ir realizando para procurar estabilidade e o sucesso profissional, né? Bom, muito obrigado, uma boa noite, até amanhã, até mais.